E aí, pessoal, beleza com todos vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, eu estava aqui conversando com uma pessoa e a pessoa achou, né, que eu não tinha hábito de ler a Bíblia, né, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, devido a algumas colocações que eu fiz. E assim, essa pessoa não tinha um costume, né, de ouvir aquilo que já tinha colocado aqui, né, com vocês aqui na internet, aqui no Facebook, em outras redes sociais minhas aqui. Então eu sempre tenho colocado algo sobre Bíblia, sobre teologia. Só que o assunto, ele nunca tinha ouvido falar sobre o assunto, né? Aí eu peguei e mostrei para ele aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Essa Bíblia aqui, ó, toda aqui, ó, danificada já. Isso aqui é o quê? É o tempo, né, que a gente estuda, que a gente lê. Então a gente mostra para vocês aí, ó, que a gente não deixa a Bíblia guardada, juntando poeira não. A gente lê, a gente pesquisa, tá? A gente lê, a gente pesquisa. Eu não leio somente a Bíblia, né, pessoal? Porque hoje, praticamente, eu conheço até a Bíblia bem hoje. Então, eu já sei mais ou menos, assim, os pontos que eu vou buscar estudar, que eu vou buscar pesquisar mais profundo, vou no hebraico, né? Então, eu já vou direto no hebraico logo. Então, assim, na Bíblia em português, quando eu fui para a igreja em 2005, ali, aproximadamente, né? Então, que eu comecei a estudar como a mente de um pregador mesmo, né, de um obreiro que estava na igreja ali, que queria aprender, né, com os pastores, né, então eu fui estudando conforme, né, a religião ali, cristã pede, né, que você se torne um obreiro e vai estudando, só que a maioria dos pastores, né, ensina pra gente que a gente tem que ser o quê? Um obreiro obediente. E a maioria se torna um obreiro obediente e esquece do principal. Qual que é o principal? Estudar a Bíblia, ler a Bíblia, por exemplo. Quando eu estava na minha época que eu comecei, né, a estudar mais, a pesquisar mais, eu fui um pouco assim, distanciando dos obreiros, que não gostavam de ler, que não gostavam de estudar, não gostavam de pesquisar. Então eu fui distanciando. Em que ponto que eu fui distanciando? Porque o meu conhecimento, pessoal, ia ficando um pouco acima do deles ali, porque eles não gostavam de ler. E hoje, eu conheço amigos meus aí, pessoal, que se tornaram pastores, Lá no passado eu sempre falava, ó, vocês vão se tornar pastores, mas eu sei que vocês nem gostam de ler a Bíblia. Quer dizer, vai ficar naquela de revelação daqui, lê um versículo, né, e coloca aquilo que está na cabeça da pessoa, interpreta conforme está na cabeça da pessoa, né, mas lê mesmo aquele versículo, o texto mesmo ali, e fora da Bíblia mesmo, né, no contexto histórico mesmo, para analisar, para dar uma boa interpretação. Eles não faziam, pessoal. Então, conversando com a pessoa falou isso, né, que eu não tinha lido a Bíblia, não tinha estudado. E quando eu mostrei para ele a Bíblia, mostrei para ele as Bíblias que eu tenho aqui, que são várias, né, mostrei para ele, aí ele ficou meio assim, olhando, né, falou, então realmente você lê. Eu falei, não, tudo que eu estou falando para você foi porque você não pesquisou. Você ficou aí 20 anos dentro da igreja, mas ler mesmo a Bíblia, mesmo ler e pesquisar mesmo, você não pesquisou. Então, eu estou mostrando para vocês. Então, pessoal, estou mostrando aqui para vocês um pouco daquilo que quando eu fui para a igreja, né, com a mente, com o intuito de quê? De estudar, de pesquisar, de buscar a verdade mesmo, mas devido aos estudos que eu estava fazendo, e fui até saindo assim um pouco da cabeça, da mente de pastor, né, porque os pastores geralmente eles manipulam você, né? E aquilo que eles ensinam dentro da igreja ali, você tem que seguir. Se você não seguir a risca aquilo ali, logo eles começam a fazer o quê? Começa a gelar você, começa a não deixar você dirigir culto, que isso aconteceu comigo. Começa a fazer muitas coisas ali, né? Vai colocando você contra outras pessoas ali, etc e tal. Então eu fui buscando isso aí, né? Estudando, pesquisando. Hoje, praticamente, como eu sempre falei para vocês aí, eu não tenho nenhuma religião, não tenho nenhum segmento religioso, por quê? Quando eu estudo a história de Jesus mesmo, né, nos documentos lá do primeiro século mesmo, a gente vai ver que o Jesus que você conhece, ele não existiu. E quando você estuda também no Antigo Testamento a história de Moshe, né, que é o Moisés, que todo mundo fala aí também, na época de Moisés ali, né, de Moshe, também não tem prova nenhuma que Moisés existiu, pessoal. Então, quando a gente começa a pesquisar dessa forma aí, os pastores ficam o quê? Ficam irados com a gente, porque a gente vai clarear para as pessoas, vai passar aquilo que a gente demorou anos e anos pesquisando ali, então os pastores não querem isso, eles querem que a pessoa fique ali, naquele mundo ali, né? No mundo ali que só eles têm a interpretação correta, que só eles têm a verdade, mas quando você vê uma pessoa assim, igual o Claudio aqui, igual outras pessoas, que vai mostrar para vocês dentro da realidade mesmo, dentro do texto, dentro do que tem fora da Bíblia mesmo, né, contexto histórico ali, que pode provar mesmo ali, aí eles vão ver a diferença. Então é isso aí, meus amigos. Falou, um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.